Então, assim, se você olhasse para ela, você não diria que ela estava deprimida ao ponto, você poderia dizer assim para ela, tá triste, tá numa vibe ruim, né? Tá com algum tipo de problema. Mas, assim, se você olhasse de fora, como eu tava olhando, porque fazia, assim, sempre foi minha amiga, mas fazia muito tempo que a gente não conversava, assim, pessoalmente, porque a vida distancia às vezes a gente das pessoas, né? Os nossos compromissos e tudo. Mas eu olhando ela assim, eu não dizia que ela tinha um problema que fosse levar ela a tirar a própria vida. Então é muito difícil pra gente, identificar. Então, por isso a importância então do diálogo, né? Do diálogo, exatamente. Identificar nesses casos, né, que nem a pastora está comentando, quando a pessoa leva realmente uma vida normal. Ela não aparenta nada. Isso é o ponto mais perigoso, talvez? Acaba sendo, né? Porque assim, o que você vai fazer nesse ponto até que você vê que uma pessoa tá normal? Que dele você acha que tá tudo bem, né? É exatamente aquilo. A gente nunca conhece verdadeiramente o coração e os pensamentos de uma pessoa, né? A não ser se você realmente for perguntar e saber como ela tá. E claro, tem pessoas que às vezes se preservam mais e realmente não falam como elas estão, né? Tem gente que a gente sabe que sofre sozinho, não adianta. Tem pessoas que não né, sofrem ali, no máximo, quem tá ali dentro de casa, né? Entre a família, ou nem isso, às vezes até a própria família, né? Fala, meu Deus, ela tava tão bem, não falava nada. Então, não conseguia ver, né? Não consegue ver, porque tem sinais que realmente a gente não consegue, né? Às vezes a gente tem, ai meu Deus, como assim aquela pessoa vive dando risada, né? Mas não é só porque ela tá ali feliz no momento, às vezes não sei se é verdade, eu podia até fazer desse, verdade, é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Não sei se é verdade, mas as pessoas falam que talvez também acontece de quando a pessoa ri demais também é um sintoma ruim, né? Porque pelo amor de Deus, nem sempre você não dá risada todo dia. Eu sou uma pessoa bem pra cima, né? Todo mundo. Mas hoje falei pra Daori que falei, nossa, eu tomei sol, tô com insolação, eu tô pra baixo. Mas pra baixo, assim, quando sabe que você toma muito sol, que você fica cansado? Não pra baixo, que eu tava, né, aborrecida. Eu sou uma pessoa assim. Mas é que é diferente. É diferente, né? É diferente quando você se encontra mesmo realmente em Deus e tal. A religião ajuda muito, né? Também as pessoas. E quando eu faço os atendimentos, eu procuro ser muito cautelosa nessas questões. Porque se eu vejo que a pessoa ali precisa somente de um atendimento espiritual, eu aconselho, faço a oração e direciono. Mas se eu vejo que ela precisa de ajuda psicológica, eu indico. Eu indico. Encaminho, se a pessoa não tem um número, se a pessoa não conhece uma psicóloga, eu indico. Eu falo, ó, vai em fulana, converse, né? Abra teu coração, busque ajuda, porque, como eu tava falando pra você antes da gente começar a live, que existe um tabu, muitas vezes, né? Não sei um pouquinho do script. Existe um tabu realmente, né? De as pessoas que são, para quem tá nos assistindo, ou para quem vai ouvir isso depois, né? Que pensa, porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, ou sei lá da qual denominação seja, né? Acha que isso não precisa buscar ajuda, ou é feio buscar ajuda, ou o que vão dizer se eu for na psicóloga, né? Vão falar que eu não tô bem espiritualmente. Não tem nada a ver, né? É falta de Deus, né? Não existe isso. Usa isso. É extremamente necessário. É a mesma questão, assim. Às vezes eu não tô bem de um sintoma físico. Sim. Quem tem a fé, claro que coloca aquilo perante Deus também, né? Mas vai tomar remédio. Vai procurar um médico. Sim, né? com certeza. Vai procurar ajuda. Com o nosso psicológico, a mesma coisa. Né? Mais essencial ainda, né? Coloca ali. Se o psicológico estiver em ordem, é até mais fácil. Porque... De você assimilar as coisas. Aceitar. Mas realmente, né, gente? Se o nosso psicológico não tá em dia, a gente percebe que muita coisa desanda mesmo, né? Num dia que a gente tá mais estressado ali, a gente não tá com muita clareza pra resolver problemas, desanda tudo se a gente for resolvendo de qualquer modo, né? Não, e a gente precisa, né? Precisa entender, nos entender, não é verdade? Nos entender. E o consultório como que fala? Terapia. A terapia? A terapia é o melhor lugar para se conhecer, Rebeca? Com certeza. Na terapia que é muito trabalhado o autoconhecimento, né? Então, o
autoconhecimento. E muitas vezes a gente fala, como assim não tem um autoconhecimento? Muitas vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não tem realmente o nosso autoconhecimento. Então, trabalhar isso... Vai sendo direcionado, né? Abre alas para muitos caminhos da nossa vida. A gente saber, assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, que jeito que eu quero que a pessoa me trate. Conseguir entender. Que eu não gosto, consegue tirar muita coisa, assim. Uma amiga fez uma pergunta aqui, a Thaís. Ela está assistindo, ela fez uma pergunta para você. Ela falou assim, Rebeca, como identificar, nesse caso, que a pessoa está precisando de ajuda e se está levando aparentemente a vida normal? A pessoa aparenta estar levando uma vida normal, mas ela está precisando de ajuda. Como identificar? Como ajudar? Assim, tem pessoas que tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que às vezes não aceitam a questão de falar, passa no psicólogo, né? Porque tem pessoas que levam como, às vezes, como que eu posso dizer? Não é uma humilhação, mas às vezes como, tipo, como assim essa pessoa tá... Tá me chamando de doida? Tá me tirando de louca? Exatamente. Não consegue aceitar, né? Ver como isso, assim, né? Então, às vezes, tem um preconceito. Exatamente. Ou às vezes a própria pessoa não tá enxergando aquilo dentro dela, né? Então tem que tomar muito cuidado. Depende da intimidade que você vai ter com essa pessoa também pra tá falando. Conseguir acessar. Porque realmente tem pessoas que às vezes a gente quer ajudar, às vezes tá percebendo, mas não consegue, né? Então é como eu falo, é o diálogo, realmente. O diálogo é o mais imprescindível, né? Sim. E saber como realmente você tá. Se eu quiser te ajudar, você quer ajuda, você quer tal coisa, e trabalhando, né, que nem falando, mostrando, assim, questões que, passar no psicólogo não é nada demais, né, é uma coisa boa pra você, e muitas vezes, até tem uma perguntinha no roteiro ali mais pra frente, né, que é qual momento procurar terapia. Era que eu ia fazer agora. Porque casa com essa da Thaís. Em que momento procurar terapia? Geralmente o que a gente faz? Deixa pra procurar no último momento, quando a bomba já tá pra estourar, né? Então, o momento, assim, não deixa pra procurar de último caso, não deixa. Assim, você percebeu que às vezes você já não tá bem. Às vezes tem alguma coisinha que tá ali fora do que antes você era acostumada, antes você gostava, né? Às vezes tá ali o teu humor já não tá mais o mesmo. E não precisa, um problemão pra você procurar terapia, porque a terapia, né, a gente abrange questões pessoais. Até porque o problemão é a gente mesmo, então tá na hora de procurar terapia. Exatamente. Então tem os problemas mais sérios que trabalham na terapia, com certeza, mas também tem as questões assim, só por um autoconhecimento. Só por um autoconhecimento entre aspas, né? Porque é maravilhoso. Então, nesses casos, quando você vê que tá presenciando ali que uma pessoa tá precisando de alguma coisa, que às vezes depende do seu grau de intimidade, pergunta, conversa, né? Ver o que ela acha, né? Não vai falando, tem um psicólogo lá. Não, pergunta, viu, o que você acha? Você já procurou a respeito de psicólogo? Conhece alguém? Já procurou como que funciona a terapia? Então, tentar fazer essas perguntinhas para ver se a pessoa, o que ela acha sobre isso, né? Para ir abrindo o caminho, ir abrindo ali a questão da mentalidade da pessoa. Tem pessoas que também, a questão do psiquiatra, né? Que tem pessoas que precisam tomar o medicamento. Sim, precisa. Então, não tô louca, que não sei. E daí já acha que já vai direto pra medicação, né? Não é bem assim. Então, assim, o psiquiatra, tem muita gente que tem essa dúvida. O que é o psicólogo, o que é o psiquiatra? Sim. No psicólogo, nós vamos trabalhar as coisas mentais, né? As coisas ali, realmente, nosso pensamento, as nossas dificuldades, tudo questão da nossa saúde mental. No psiquiatra, qual que é a diferença? Ele é o médico que vai passar a medicação. Então, você vai no médico e receita uma medicaçãozinha ali. Então, o psiquiatra, ele é o médico. E nós, psicólogos, não podemos receitar a medicação. Nós não temos, né? Por quê? Porque nós não temos o conselho, o CRM, que é do médico. Nós temos o CRP, então o nosso CRP, né? Não estudamos medicina, né? Pra estar receitando uma medicação. Então, o psiquiatra, para às vezes, para as pessoas que têm muito esse tabu, não tô louca. O psiquiatra, ele estudou toda a questão ali da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar. Então, o médico, o psiquiatra, ele estuda tudo isso também. Então, ele vai entrar com o auxílio da medicação. Porque às vezes, eu vou só no clínico geral, né? Não desmerecendo, mas o psiquiatra estudou exatamente pra isso, né? E o clínico, e se a pessoa for, por exemplo, no clínico geral, ele vai te encaminhar para um especialista. Então chega lá em você, né? Chego lá no clínico geral, tô com um problema, a minha pressão tá lá explodindo, minha pressão tá alta. O que ele vai fazer? Ele vai me encaminhar para um cardiologista, né?
para fazer uma verificação, um mapeamento, para ver o que está acontecendo com o meu coração, né? Com a minha pressão que está tão alta. E a mesma coisa o psicólogo. Chega lá no teu consultório, você vai atendê-lo, você vai conversar com ele, vai atendê-lo. E se houver necessidade, você vai encaminhar para o psiquiatra. Encaminha, com certeza. Assim, eu geralmente tenho um médico aqui, psiquiatra de Singés, que é muita referência para mim. Ele sempre falava, Rebeca do céu, eu preciso de você, tem muito paciente que é você e não é nem eu. Se eles começarem a terapia com você, eles não vão precisar nem de medicação. Que bom, olha aí. Porque assim, tem muita coisa que realmente, às vezes, é porque a gente fica ali não querendo procurar um psicólogo, não querendo muitas vezes também, né? Tem gente também que não quer tomar um remédio, não quer fazer nada. Mas às vezes é o que precisa, né? E quando assim chega lá, um paciente, digamos, básico, assim, um caso de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Eu vou trabalhar com o paciente, né? Eu vou ver o que está acontecendo. Digamos assim, estamos fazendo terapia. Ele não está correspondendo 100% ao processo terapêutico, aí eu encaminho pro psiquiatra para entrar com a medicação. Mas assim, no meu caso, eu tento assim, no último caso, se eu vejo que realmente o paciente não está conseguindo dar conta só com o processo terapêutico, né? Mas geralmente eu tento dar prioridade só pro processo terapêutico, mas tem pessoas que realmente têm a necessidade da medicação, até um caso básico, né, insônia. Às vezes a terapia não vai, assim, auxiliar muito na insônia, né, numa pessoa que está com insônia. Então, às vezes é a questão da medicação. Porque às vezes tem outros fatores, né, tem também. Outros fatores. Né, tem também, eu tava, quando a gente vai falar sobre um assunto, eu procuro assistir outros vídeos, né, ver outras fontes para falar sobre o assunto. E eu tava vendo uma mulher, agora esqueci o nome dela. Ela tava falando que às vezes você também tá doente fisicamente. E por isso você acaba ficando deprimido. Às vezes você tá com um problema renal que abaixa, né, os teus níveis, deixa você também deprimido, tá com um problema hormonal, né? Eu tô vivendo agora a fase da menopausa. Nossa! Que tristeza! Olha... É triste. Eu tô vivendo a fase da menopausa. Então isso me deixa muito desestabilizada. Sim. Eu já quero fazer terapia na live. Agenda uma Fala assim, sessão. agenda uma sessão. Mas só como exemplo. Então o meu humor, ele oscila muito. Muito, muito, muito. Tem dias que eu tô lá em cima, tem dias que eu tô lá embaixo. Aí tem dias que eu durmo muito. Tem dias que eu não quero dormir nada. Né? Não é que eu não queira, eu não consigo. E tudo isso é hormonal. Então eu sei que eu preciso de ajuda médica. Eu vou precisar, preciso repor o que está precisando ser reposto, né? E muitas vezes a gente negligencia a nossa saúde física e isso também pode causar uma depressão, pode causar algum tipo de distúrbio, né, na gente. Uma outra pergunta aqui pra você, pra gente não sair muito do nosso script, né? Senão vamos longe, daqui a pouco a gente não, meia-noite nós estamos aqui falando. Como lidar com as frases do tipo, não aguento mais ou a vida não faz mais sentido? A gente que ouve, eu ouço muito isso. Muito. Eu ouço muito isso. Assim, uma coisa que realmente não vai, às vezes, confortar a pessoa, já vai passar. Porque a pessoa que tá passando isso, ela não vê uma saída, entendeu? Mas é o que a gente fala, né? É o que a gente fala e muito, né? Porque, assim, não vai passar. Realmente, tem dias que não vai passar. Tem dias que você vai estar naquele dia e você vai estar naquela semana e aquilo não vai passar. Então, é evitar, assim, às vezes, frases que, às vezes, a gente acha que tá confortando, mas realmente, claro, né? Exceções, né? Às vezes a gente vê alguma coisa ali, uma frase, alguma exceção, né? Coisas na internet que confortam o nosso coração, né? Mas é você acolher essa pessoa e falar, eu não te entendo, porque realmente se a gente não tá passando por aquilo, a gente não entende uma pessoa. A gente fala que entende, mas a gente não tá na pele dela pra saber como que realmente, o que está acontecendo ali, né? Mas o que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar referente a isso, né? Tem alguma coisa que eu posso estar fazendo pra tentar melhorar essa tua questão, essa questão do não aguento mais. Por que você não tá aguentando mais? Então, como você falou, às vezes até indicar, né? Como você falou que faz no teu trabalho pastoral. Eu indico. Indicar. É bom. Então, porque tem vezes assim que a gente fica muito porque sem eu caminho, conheço o né? meu limite, né? Eu conheço o meu limite de ajuda. Até que eu posso ajudar. Daqui pra frente eu não posso mais. Então, eu oro por diversas áreas, né?
Oro, se a pessoa tá doente, como você falou, tá doente, vai pro clínico e toma um remédio, né? Eu oro, creio que Deus pode fazer um milagre, porque é nisso que eu acredito. A minha fé é firmada num Deus de milagres, né? Mas eu também sempre falo para as pessoas, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar deste templo, não negligenciar nenhuma área. Nenhuma área. É como se você limpasse daí o corredor e deixasse os quartos sujos, né? Quando você não trata a mente. É como se você passasse pano no meio e deixasse os porões inacessíveis, né? Então você precisa limpar tudo, você precisa deixar que tudo esteja alinhado e tratado e cuidado. E se Deus deixou isso, essas ferramentas, a medicina, seja a medicina convencional, ou seja, vocês, os psicólogos, que também é medicina, né, Rebeca? Somos saúde mental, então, os médicos da nossa mente. E eu acho assim, é fundamental. Eu falo, eu indico. Eu conheço o meu limite, que é o que a gente estava falando. Que a igreja não pode se omitir a isso mais, né? A igreja tem que levar esse tipo de conhecimento, que a pessoa precisa. Eu conheço 2 pastoras psicólogas, são muito queridas, e né, sempre falo delas. Até quero trazer uma delas aqui em Jaguariúna para fazer um trabalho, um retiro em Jaguariúna. Quero levar. Ela não sai de Jaguariúna, é quase de Jaguariúna, é comadre da Daiane. Quero trazer ela aqui em Sengés, a Débora. O marido dela é daqui até, de Sengés. Quero trazer ela aqui, é uma psicóloga muito boa. A pastora Andréia também é psicóloga. Então, eu acho assim que hoje em dia isso quebrou muito, né? Esse tabu de que ajuda psicológica não é bom. E também não era acessível, né? Não era acessível. Não tinha, não existia isso, né? Era assim, não era divulgado. Não lembro até. Foi de uma época pra cá que a gente começou a ter esse acesso, né? Acredito que após a pandemia começou a ser mais falado, né? Mais falado. Antes disso já também era falado. Falava-se muito, mas assim, as pessoas não tinham tanto acesso. Hoje em dia tem muito acesso. Se a pessoa não pode pagar, a pessoa pode procurar ajuda, né? Os médicos, eles indicam. Como assim? No posto. Eu chego no posto. Eles vão indicar. O SUS oferece? Oferece. Aqui na nossa cidade nós temos a Casa do Cuidar, que fala. Não sei se você já ouviu falar. Não. É a Casa do Cuidar. É perto da minha casa? Fica localizada ali perto da rodoviária. Então, você que está nos assistindo aqui de Sengés, olha aí, ó. Aqui temos a Casa do Cuidar. Lá é um serviço aberto ao público. Então, você pode chegar lá e tá procurando um dos psicólogos, né? Lá tem uma rede de apoio bem... Teve um tempo que eu fiz também em 2018, 19, não me lembro agora, 18. Eu fiz acompanhamento com um psicólogo, sessões de terapia, e foi pelo SUS. Pelo SUS, lá pelo Centro Social. Então é bem bacana, geralmente. Então não tem uma desculpa para a pessoa não se cuidar, né? A única desculpa é o medo de ir pro julgamento, né? A gente tem que também assim ver, nossa cidade é uma cidade pequena, né? Então se a pessoa vê, se eu ver ela lá, se me verem no serviço, o que vão pensar de mim, né? Então, às vezes... Mas, gente... Aqui na cidade e fica, né, assim, a pessoa, ela não tem esse pensamento, tipo... porque muitas vezes as pessoas acham que não querem ajuda. Mas você não quer mudar, você não quer melhorar, você não quer sair disso. Não é nem isso, é não conseguir realmente, tipo, não ter... os olhos para esse sentido de não, mas eu tenho ajuda. Parece, tá ali, mas tá tão distante ao mesmo tempo. E aí que entra também o medo, o preconceito, né? Que as pessoas ficam... E aí, para as outras pessoas de fora que não passam, são desculpas. Só que para as pessoas que passam, são obstáculos que ficam ali, que não consegue ir superando. É muito difícil a gente dar esse pontapé inicial, né? Vou começar. O primeiro passo sempre é muito difícil, mas depois você passa com o psicólogo, você não quer mais parar de passar. Eu conheço uma pessoa que foge da psicóloga, mas tudo bem, é outro assunto. É outro assunto. Mas o porquê que geralmente assim as pessoas às vezes acabam fugindo? Porque numa terapia a gente vai lidar com assuntos que são dolorosos pra gente, né? Então, porque eu vou estar lá, às vezes muitas pessoas falam, eu vou lá falar minha vida pra quem nem me conhece. Mas não é bem
ouvem, assim, né? Um profissional que tá ali, Preparado que pra se te formou ouvir. e tá Pra preparado isso, pra né? isso. Então, às vezes não é... E claro, às vezes a gente tem vergonha, às vezes tem isso, mas claro, né? Na terapia, aos poucos, não tem como eu falar, sempre falo com os pacientes, né? Eu sei que às vezes nessa primeira sessão é mais vergonhoso um pouquinho, mas se a pessoa Mas o profissional desejar tá preparado conhecer, pra isso, e né? aos poucos vai criando esse vínculo, vai criando essa troca terapêutica e tudo, né? Sim. Então, a respeito que nem do serviço aqui de Singés, ali a Casa do Cuidar, os médicos às vezes encaminham, né, dependendo da situação, os clínicos gerais, quando a gente passa no posto de saúde, né, às vezes os médicos encaminham. E aí lá também, além do atendimento psicológico, também tem alguns grupos que sempre são bem bacanas lá na Casa do Cuidar. Tem grupo de mulheres, tem grupo de arte terapia, tem vários grupos assim, Que bem legal, bacanas. muito Então, bom. assim, pode participar, porque às vezes, assim, como é SUS, às vezes tem questão de fila também, né, a gente sabe. Mas, assim, às vezes, não quero ficar 100% sem atendimento. Entra nos grupos, né, faz alguma coisa. E é bom. E são direcionados por psicólogos, né, então tá com o Tá sendo suporte atendido. ali. E tem uma idade pra começar a terapia? Não tem idade pra começar. Você Claro, já atendeu crianças ou atende crianças? eu não, no meu particular, eu não atendo criança, mas já atendi criança sim, né? Mas assim, tem às vezes terapia até pra bebê, né? Como assim terapia pra bebê? É porque às vezes assim, toda criança tem um desenvolvimento ali, né? Um salto de desenvolvimento. Então, vou fazer terapia porque é pra ver o que tá acontecendo com essa minha criança, digamos, de 1 a 2 anos. É a TO que fala? Terapia ocupacional? Não é ocupacional, esqueci. Não, Perdeu a o palavra. Daniel faz. não é, mas aí vai de acordo com o trabalho do psicólogo dentro da clínica, claro. Aí depende do psicólogo, né? Tem psicólogo que prefere atender a partir do momento de 5 anos, que digamos que é quando a criança já tá falando bem. Tem psicólogos que atendem desde, assim, alguns meses ou de 1 ano pra cima. Nossa, eu não sabia E como uma mãe vai identificar que a criança precisa? Então, aí que é um pouco difícil, né? Porque assim, não tem como a gente... Eu tenho lá a minha criança. Como que eu vou identificar que ela precisa de um atendimento psicológico? Assim, não tem como a gente... Porque criança é muito aquilo, não tem como comparar, né? Cada criança, a criança tem um salto de desenvolvimento. Mas, digamos assim, vamos pegar lá do 1 a 2 anos de idade. Se uma mãe for se informar, tem os requisitos ali do que uma criança de 1 a 2 anos de idade tem que estar seguindo, né? Tem que estar fazendo, pelo menos falando as primeiras palavras, né? Papá, mamãe, a evolução. Então, se você vê, minha criança já tá, digamos, com 3 anos e não tá conseguindo ter o mínimo de desenvolvimento, né? Então, é a partir disso. A criança, você vai observando os desenvolvimentos dela, né? Pra poder ver se ela precisa de terapia ou não. Se precisa de terapia. Porque tem muita questão, às vezes, do autismo, né? Que é o que acontece, que é difícil de diagnosticar quando criança, né? Hoje é mais fácil, né? Hoje tá mais comum, né? Mas antigamente era mais difícil mesmo. E na adolescência? Como que a gente identifica que um adolescente está precisando de atendimento psicológico? Então, adolescente é um caso, assim, né, que... Até tava vendo hoje na internet, não sei se no Instagram fala muita besteira também, mas também traz muita informação, né? Mas também traz muita informação. Sobre os adolescentes que agora querem ficar só... como que era a palavra? Agora me fugiu a palavra. Que eles querem ficar só trancados no quarto, deitado na frente do celular, né? Não é isolado, era uma palavra engraçada, masmorrado, uma coisa assim. Como se eles estivessem num calabouço, né? Fechados. Nesse calabouço, talvez o próprio Instagram já coloca os adolescentes dentro de uma condição perigosa, né? Falando que eles querem ficar ali. Eles mesmos, as imagens são sugestivas, né? E o adolescente trabalha muito com isso, né? Com sugestão, né? A mente deles aceita muita sugestão, né? Então, a questão dos adolescentes é justamente isso que você comentou. Às vezes ele, tá muito trancado no quarto, né? Atender, tá vendo o que aquele adolescente tá assistindo, o que ele tá acessando. Então, o adolescente liberado, trancado no quarto com o celular, negativo, né? Não é coisa boa muitas vezes. Então tem que estar muito em cima nessa questão com os adolescentes, porque adolescentes principalmente são mais fechados, né? São bem fechados, né? Aí é aquela fase que tem vergonha de tudo, é uma fase que ele está se conhecendo e não sabe o que está acontecendo também, né?
nas fases da Então, na adolescência é uma boa idade para se começar a terapia. é uma boa idade, porque na adolescência é onde surge a questão da comparação, a questão da autoestima, a questão do que eu sou, o que eu quero. Então, a adolescência, né, tem muitas questões na adolescência que para terapia ali, para um acompanhamento, é ótimo para aquele adolescente se desenvolver e conseguindo, né? Voltando aqui para o nosso Setembro Amarelo, e quais são os mitos sobre o suicídio que precisa ser desconstruído? Assim, a questão daquilo que às vezes as pessoas falam, fulano tá falando que se matar, mas quem fala não faz. Temos que tomar muito cuidado, né, com essa fala, porque quem fala, faz. É uma forma de um pedido de socorro também, viu? Que é alguma coisa que não tá funcionando direito. Então, tem muita coisa que às vezes a gente entra no julgamento. Fulano só tá de graça, só quer ficar se aparecendo. Tá, mas e se realmente ele estiver falando e realmente for fazer, né? Então, é um mito, assim, que quem fala não faz. Tem que tomar muito, muito cuidado, porque é aquilo, a gente sempre tem que evitar de julgar, né? Evitar o julgamento, porque se tá falando por graça, se não tá falando por graça, a gente tem que ficar muito atento, né? Não podemos dar brecha pra realmente para aquilo acontecer. Então, também às vezes um mito muito grande que acontece, né? Se tentou uma vez, não tenta outra. Meu Deus. O risco de tentar outra vez é muito grande. Ou que nem você falou, até, não sei se já tinha iniciado o live, já iniciou, né, da sua amiga, que ela, ou não tinha iniciado o live, que falou que ela já estava em uma melhora, que eu estava comentando que já estava em uma melhora. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado, quem já tá bom, às vezes não tem risco mais, não tem perigo mais. Então, também é um mito, né? Não, então a pessoa, mesmo assim, ela deve continuar sendo observada, né? Claro, né? Assim, às vezes, claro, a gente quer, né, que a pessoa com certeza melhore, mas, assim, tem um risco, sim, de voltar, sabe? A fase depressiva, voltar aos pensamentos suicidas, né? Então, tem... A depressão tem cura? Tem, com certeza. A depressão tem cura. É algo, assim, que você consegue se livrar daquilo, sim. Mas, assim, é o que a gente coloca em pauta. O acompanhamento psicológico é essencial, entendeu? É aquilo que, né, não consigo, eu consigo sozinho. Então, a gente tem que observar o nosso ponto, aquilo que a gente aguenta, até que ponto é o nosso limite, né? Então, tem coisas que ultrapassam o nosso limite e a gente não dá conta, né? A gente não consegue. Então, e como eu falei, né, não deixar procurar para terapia quando estiver no limite. No limite, então, muito, né? Já no extremo, né? No extremo. Antes da Dal fazer a pergunta dela, deixa eu te fazer uma pergunta que também não está no script, né? Não sei se você tem esses dados. Mas o índice de suicídio acontece mais em que faixa etária? Assim, nos mais velhos ou não tem uma... Assim, tipo, dos 25 para frente, ou entre mais jovens ou mais velhos que acontece o maior índice de suicídios? Olha, falar dados, assim, exatamente, agora eu não sei dizer, mas, assim, pelas minhas experiências pessoais, né, e o que mais acontecem é na adolescência. Na adolescência. É meninos ou meninas? Independente, não tem. Não muito, tem? Às vezes, até, assim, menino acaba sendo muito mais fechado que menina também, né? Justamente por vergonha, né? Porque eu vou ficar falando dos meus sentimentos, das minhas emoções, né? Então, às vezes, menino também tem essa questão. Mas, segundo as minhas experiências, assim, de pelo menos tentativas, sabe? Desde que eu atuo, pelo menos de ter tentativas de suicídio, os casos maiores de adolescente. E até pelo por causa menos da jovens questão, até uns existe 20 muito poucos. adolescente que se cortam, né? Se mutilam, né? Se mutilam. Então, isso é um indício? Isso deve ser tratado também, assim? Porque, às vezes, como você falou assim, que tenta, fala, mas não faz, né? Mas essas tentativas de se cortar dos adolescentes, que eles ficam fazendo esses riscos, se mutilando, isso é uma tentativa de suicídio? É um sinal. É um sinal de tentativa. Não alerta. Porque o que acontece? Tem muita gente que não atende, não entende, fulano fica de graça, tá querendo chamar atenção. Mas o que acontece em questão da mutilação? A mutilação, quando você está em um grau de sofrimento, é um prazer, entendeu? Então, assim, é um prazer. Sempre que eu converso, assim, sempre em atendimentos, eu sempre questiono, né? Por que tá fazendo aquilo? É uma forma de você aliviar aquilo que você não tá dando conta na tua cabeça, aquilo que você não tá conseguindo dar conta nos teus pensamentos. Então, às vezes, sempre... Nossa, como isso é sério, né? É muito sério. Às vezes a gente leva como uma gracinha de adolescente, mas não.
é algo muito sério. Então não é só querer chamar atenção. Não, e realmente, essa frase do tá querendo só chamar atenção, eu, né, leiga, não tenho nenhuma formação como você tem para poder falar sobre isso, mas eu entendo assim. Realmente é uma forma de chamar atenção, mas para dizer assim, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, julgar, como todo comportamento, né? Exatamente. Como todo comportamento das pessoas em geral. É uma forma, quando tem ali alguma coisa que acontece, um exagero, é uma forma da pessoa chamar atenção, né? Que ela tá precisando de ajuda, ela precisa ser ajudada. Esses dias, a minha filha, ela mora em Telêmaco, e ela estava comentando que ela... agora eu não lembro se foi um dia antes que o rapaz ajudou ela a consertar o carro. Um dia antes, um rapaz que morava na frente da casa dela, morava não, ele não morava lá, ele tinha uma oficina. Uma oficina na frente da casa dela. Ele ajudou ela com uma questão do carro dela, que estragou, ela estava indo trabalhar. Ele ajudou ela. No outro dia, ele se enforcou. Então, assim, outra pessoa, outro caso, que a pessoa estava aparentemente normal, mas quantos sinais essa pessoa deve ter dado, né? Essa minha amiga mesmo que eu relatei, quantos sinais ela deve ter dado, né? De pedindo ajuda. E muitas vezes passa por essa questão do, tá querendo chamar atenção, não, é assim mesmo. Ou até já ouviu de alguém, tanto ela pode ter ouvido, como ele pode ter, alguém pode ter falado, né? Não, isso vai passar, fique tranquilo. Eu me pego muito nessa frase. É automático. Quero fazer um compromisso aqui com vocês. Eu não quero usar mais essa frase. É automático. Tudo vai passar, não vai passar. Tem coisa que não passa. Deixa eu te dizer, você vai ter que passar pela fase ruim. Exatamente. Né? Vai passar, mas eu vou te ajudar. Então, é isso que a gente tem que falar, Rebeca. Você vai ter que passar pela fase ruim, mas eu tô aqui pra te ajudar. Exatamente. Uma coisa assim que eu coloco muito em pauta nos meus atendimentos, que eu falo, olha, não é só porque você começou a fazer terapia que teus problemas vão acabar. Não. Teus problemas vão continuar do mesmo jeito. Você vai ter problema, só que você vai aprender a lidar com seus problemas de uma forma diferente. Jesus falando, que Jesus falou isso. No mundo vocês vão ter aflição. Mas tem um bom ânimo. Exatamente. É isso aí. Viu? Psicóloga de Jesus, estão vendo? Olha aí, as palavras de Jesus na boca da Rebeca. Então, é uma coisa que eu uso muito, assim, né? Falo muito isso. Então, você vai fazer terapia, mas você vai continuar tendo os problemas. Você vai passar por problemas. Mas você vai aprender a lidar melhor com os seus problemas. Claro, tem problemas que são mais difíceis, que a gente, né, às vezes acha que não vai passar por aquilo, mas a gente consegue, né? Então, Eu tenho medo, Rebeca, de fazer terapia e dar um nó na cabeça do psicólogo. Não, fique tranquila. Dá um nó na cabeça. A psicóloga vai dizer, meu Deus, coitada dela. Eu vou virar casa de estudo. Vamos estudar os seus pensamentos. Meus pensamentos são muitos. Como a Dawane fala muito. Ai, passou um pensamento intruso aqui agora. Os meus, eles são tão intrusos que eles ficam brigando um com o outro aqui, ó. Um de cada lado. Os divertidamente que a gente fala. A gente tá fazendo uma série com as crianças da igreja sobre isso. Sobre as nossas emoções, divertidamente. Mas é essa questão, né? Então é tudo isso, né? Da mutilação ali do adolescente. Tem que ficar muito, muito de olho mesmo se tiver alguém na casa, né, que repara isso nos adolescentes. Porque é uma questão assim, que realmente é uma forma de você aliviar a dor, sabe? Então é o que eu trabalho muito assim com os adolescentes. Falo, mas é um alívio de uma dor momentânea, né? Que eu sempre trabalho nisso em terapia. Claro, a gente não julga, né, quando faz isso. Às vezes tem pacientes que têm a recaída me cortei de novo, tem a recaída. Mas é a questão que eu trabalho muito, né? Mas aliviou tua dor naquela hora, aliviou a dor momentânea. Mas o teu problema foi resolvido de você fazer isso, de se mutilar? Não foi, né? Então é uma questão de psicológico mesmo que faz. Nenhuma dor deve ser julgada, todas devem ser acolhidas, né? Exatamente. Sim. Cada um entender. A gente pode passar pelo mesmo problema, pela mesma questão. Mas eu vou sentir mais, você vai sentir menos, aquilo pra você vai ser tranquilo, aquilo pra então, diferente as formas. Quando eu levava, eu aprendi isso num consultório odontológico, sobre esse negócio da dor. Eu levava as meninas no dentista e a minha filha mais nova, ela entrava de boa. Fazia todo o procedimento, ela sempre, então ela ia primeiro por causa disso. Tranquila. Ela entrava, sentava e falava pra ela assim, ó, você vai entrar lá, você vai fazer assim, assim, assim. Beleza, ela entrava e fazia.
A mais velha fazia um show. E daí chegava lá, qualquer coisinha, nossa, doía muito. Mas era muito, ela potencializava muito. Aí eu brigava com ela. E toda vida eu brigava com ela. Aí o dentista, Dr. Wagner, ele não tá mais morando em Jaguariúna agora, ele mora em Santa Catarina, acho que Florianópolis. Ele falou assim pra mim, viu, mãe, deixa eu te falar uma coisa. As dores para as pessoas, elas são diferentes. Cada um reage de uma forma. O que para você parece ser uma coisa pequena, para outra pessoa é uma coisa grande, porque é ela que está sentindo. Não somos nós que estamos sentindo. Ai, fiquei olhando para ele assim, nossa. Aí nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu fiz isso. Por exemplo, aí eu me lembrei, eu tenho muito medo de injeção. Eu fui tomar uma injeção. Meu Deus, deixei. A pessoa que foi aplicar a injeção em mim, a pessoa ficou apavorada. Depois me mandou até mensagem perguntando se eu tinha passado bem. A pessoa está online. Então a pessoa vai saber. Porque, gente, eu fiquei apavorada. Eu tenho pavor mesmo de tomar injeção. Então são pessoas que reagem de forma diferente, né? Então, e acolher a dor, respeitar a dor, seja ela qual for, do próximo, isso é humano. Né? Isso é de Deus. Isso é de Deus. Sim. Pode perguntar, a Nelson fala tudo. Sobre as redes sociais, né? A professora começou, num ponto ali, ela comentou sobre os adolescentes que se trancam no quarto, né? Ficam presos. O quanto isso influencia positivamente ou negativamente a saúde mental. É como a professora falou, a rede social tem muita coisa que é boa e tem muita coisa que é ruim, né? As partes negativas, assim, principalmente da adolescência, é a comparação. Não só na adolescência, né? Na fase adulta também acontece muito da comparação. Mulher, principalmente. Né? Mulher, principalmente, entendemos bem. Então, a questão é muito a comparação, né? De comparar mesmo a vida, comparar a rotina, comparar o que um tem e o que o outro não tem. Então, isso influencia de uma forma muito negativa. E positivamente, o que a rede social influencia é no conhecimento, né? Só que pra gente buscar, pra gente ter esse conhecimento, a gente tem que buscar, né? E daí onde não acontece. E o que você tá buscando o conhecimento da coisa positiva ou não? Né? Você só tá ali usando a rede social de uma forma negativa, só pra comparação, só pra ficar querendo a vida do outro, né? Então tem toda essa questão que a gente tem que tomar muito cuidado com a rede social. Então é aquilo, do autoconhecimento que a gente falou, é saber do nosso autoconhecimento. Que a rede social, ela tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Até mesmo a questão de que a gente passa, né, muito tempo em rede social, vendo vídeos, né? Então... Passa muito tempo. Era que a gente vê, já passou horas e horas, né? Então, tem tudo aquilo que é bom e tem tudo aquilo que é ruim. Mas se vê que tá começando a influenciar de forma ruim, corta, né? Dá um tempo, dá um limite ali e... até tava vendo tem uma amiga minha que ela trabalha com internet, ela trabalha com a imagem e comportamento, tem lá os seus 40 mil seguidores, ela é lá da igreja de Jaguariúna, a Karen Fanha. E ela postou, você viu que ela postou? Que ela deu um tempo na rede social, porque pausas são extremamente necessárias, que até foi uma indicação da psicóloga dela, a Andréia, que eu falei, a professora Andréia. Porque o que acontece muito nas redes sociais é realmente... A gente vê que tem muito cansa. A opinião das pessoas e também. Cansa, né? A pessoa que trabalha só com aquilo. E daí não cansa o físico, cansa a mente. E se você é uma pessoa pública, às vezes a gente vê muito o que acontece com os famosos, né? Tem os haters. No caso da minha amiga Karen. Ela não está lá, mas garanto que ela está online, vai ver essa live, porque ela sempre curte, né, Karen? Famosa. Eu tenho uma amiga famosa. Então, assim, é parente. Ela é parente. Então tem a questão de ter os haters, né? Que a gente fala ali das pessoas que não... Queria ter hater. Chique. que tem haters que não gostam muito do seu conteúdo e tem as pessoas que gostam. Então, assim, às vezes uma pessoa que não gosta... então eu tenho. Tem, né? Deve todo mundo. Claro que eu tenho. Todo mundo tem. Gente, que chique. Pode estar lá, mas escondidinho. Que chique. Então, às vezes, assim, se uma pessoa, digamos assim, você teve 10 comentários positivos, você teve um negativo, a gente vai no que você vai focar? Né? No negativo. Todo mundo foca no negativo. No negativo. Então, é isso que a gente tem que tentar filtrar muito no nosso psicológico ali nas redes sociais, né?
em questão de, nossa, mas essa pessoa falou isso, eu realmente sou isso, será que meu conteúdo tá horrível desse jeito? Será que eu realmente tô fazendo isso que essa pessoa falou? Então é isso que nós temos que ter muito psicológico para lidar com as redes A gente, sociais. como líder, a gente trata assim, a gente sempre fala sobre isso, sobre você, quando você recebe uma crítica, você pegar aquilo e construir algo, né? Levar aquilo para um ponto positivo, olhar para dentro de você e pensar assim, não, então tá tudo bem, né? Eu preciso melhorar nessa questão. Usar isso de uma forma chegar por esse lado, que te ajude, né? Mas a gente entende também como isso é difícil. Pode ser fácil pra mim, mas já, por exemplo, pra ela pode não ser, né? Pra ela, realmente, ela pode só focar nisso. E quem que gosta, né? Quem que gosta de receber críticas? As pessoas não gostam, Quem não. gosta? Nunca estamos preparados para as críticas. Nunca! Quando chega num extremo, né? Quando você já tá mais maduro. É diferente. Quando eu falo isso, é porque vocês realmente são muito jovens. Nossa, muito jovens vocês dois. Estou aqui, ó, me sentindo no meio das adolescentes. Eu brinco. Sabe por quê? Eu falo que a Dawane é minha adolescente. Porque ela já é casada, ela me ajuda em muitas coisas aqui na igreja, lidera os adolescentes. Aí eu falo que ela é minha adolescente, faço essa piadinha. Que é uma piadinha de um acordo, né, amiga? Ela não fica ofendida. Com certeza. Ela é fã, ela não é hater. Ela não fica ofendida. Mas vocês são muito jovens, então quando chega numa certa idade, num certo tempo da nossa vida, que isso muda daí, né? Porque daí você já tá mais maduro, né? Então, pra mim, eu olhar pra uma crítica, eu sei que é diferente de uma pessoa, por exemplo, da idade da Dawane. Por mais que você seja uma pessoa formada, você teria que saber lidar com isso. Mas muitas vezes é difícil, por mais que você saiba digerir, né? E lidar. Mas tem coisa que você fica ali pilhada, poxa vida, né? O surto também. O que é o surto, Rebeca? É bom ou é ruim? Ai, depende, né? Se for pra melhorar. Então surta! Mas agora se for pra piorar. Melhor não. Viu? Fala assim, surta e depois passa lá no consultório. Exatamente. Ou antes de surtar. Ou surta, não. Acho que eu vou passar lá pra mim surtar com liberação. Fala assim, tô surtada. Mas a psicóloga surto com acompanhamento. É a minha cara fazer um surto com acompanhamento. Aí não. Chique. O que a fé, a espiritualidade ou uma rede de apoio representam no cuidado da saúde emocional? Representa muito. E como representa? Porque, assim, o que geralmente são as coisas básicas para a nossa saúde mental? A fé, a saúde física e a saúde psicológica, né? Então, assim, essas três caminham junto. Porque se a gente não tá bem fisicamente, né, a gente não vai estar bem psicologicamente, e nem na fé. Então, uma coisa puxa a outra. Se às vezes nosso psicológico não tá bom, a nossa fé também se abala, né? A nossa saúde física se abala. Então, a fé ali, a saúde física, mental e as três, né, eles caminham juntamente. Então, assim, eu sempre falo, se a pessoa tem uma fé independente, né, seja daquilo que ela deseja buscar, né, vai em frente, porque a fé, ela é imprescindível na nossa saúde mental. Porque é como a gente comentou, às vezes a gente não tá bem, nós que somos da questão evangélica, a gente vai lá, procura Deus, né, fala com Deus, tenta melhorar ali, tenta buscar, então, tenta melhorar, né, coisas ali com a nossa fé. Então, o nosso psicológico automaticamente dá uma melhoradinha ali também, né? Assim como a saúde física. Porque, às vezes, se a gente não tá bem no psicológico, você tem vontade de fazer um exercício físico, de cuidar da tua alimentação. Entendeu? É muito difícil a gente conseguir cuidar disso. Então, a gente manter a nossa fé ali também ajuda muito. Porque, às vezes, principalmente na depressão, num dia que você não esteja bem, né? E se você buscar alguma coisa na fé, você vai encontrar algo que vai te acalentar, né? Que vai te dar um colo, que vai te dar um conforto ali, né? Então, não, a gente vê, assim, nos atendimentos que a gente faz, as pessoas que nos procuram, a única coisa difícil mas é justamente por conta disso, porque a pessoa não consegue muitas vezes, né? A pessoa dá uma continuidade na busca da ajuda, né? Isso é a parte mais difícil
para as pessoas. Mas eu acho que isso é para todo mundo, né? Sim. Para todo mundo. Você dá continuidade, você se manter firme. As pessoas desistem fácil da terapia, Rebeca? Desistem. Nossa, tem muita desistência. Desiste. Adoro. Eu estou voltando. Não, é porque eu estou voltando. Eu vou voltar. Eu Essa vou semana eu fui voltar. Por intimada. favor, não. As pessoas desistem. Assim, às vezes, pelo nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia, a gente vai lembrar, assim, às vezes até a questão mesmo ali voltada a Deus, né? A gente vai lembrar do psicólogo quando a gente não tá bem. Se a nossa vida tá bem, tá maravilhosa, a gente lembra. Muitas vezes não, né? Na nossa fé também é a mesma coisa, né? A gente vai precisando de terapia e consegue voltar um parafuso, encaixar ele de novo ali, a gente acha que já e esquece pronta. de todos os outros que estão soltos aí. Mas não, gente, é uma continuidade, né? Então, assim, às vezes realmente a gente melhora em determinada questão ali da nossa vida fazendo terapia. Mas como a Dal falou, às vezes tem uma outra questãozinha que não tá 100%. E assim, a terapia não é só porque você tá mal. A terapia são pra dias bons. Nossa, é maravilhoso um paciente chegar e falar o quanto ele tá bem, o quanto o dia dele foi bom, o quanto ele tá conseguindo realizar coisas assim, básicas que antes não estava conseguindo. Então, perante a melhora, não desistir, é continuar. Não desistir, porque continuar. foi o que eu falei, problemas vão surgir o tempo todo. Então, se você não estiver bem para quando um problema surgir novamente, você vai se abalar bastante, né? Você vai chegar a um grau que não, às vezes vai ser difícil novamente, né? E o que leva a pessoa a cometer o suicídio, Rebeca? É um problemão ou é uma coisinha... A questão assim que leva uma pessoa a cometer realmente suicídio é porque realmente ela não aguentar mais lidar com o psicológico, porque assim a dor psicológica ela é uma dor física também, sabe? Sim. Você não suporta mais viver aquele dia, você não suporta mais viver naquela situação. Não é porque a pessoa realmente quer, é porque a pessoa não vê uma saída, não vê um caminho, tanto que a única saída que vê é às vezes a questão do suicídio, né? Em estar cometendo ali o suicídio em si. E é algo que parece que cega, né? Porque a pessoa daí, eu vou dizer por uma experiência, a pessoa não quer acabar com a vida, mas ela quer acabar com aquele sofrimento. Só que ela se esquece que se ela chegar, né, conseguir realizar, vai acabar com a vida, né? Só que fica tão perdido, tão cego ali, que acha, não, mas ali vai parar tudo, vai desligar tudo, eu não vou sentir. Os meus pensamentos, eu falo que os meus pensamentos, eles vão silenciar, eu preciso de alguma coisa que silencie os meus pensamentos. Só que não é a saída, né? Não é o que realmente vai trazer a solução, e sim buscar ajuda e organizar todo esse pensamento. Então né? é exatamente isso que leva a questão ali da pessoa não ver uma saída e não aguentar mais, né? Não porque realmente, eu quero fazer isso, porque é o meu desejo fazer isso, não. E às vezes a gente tem a questão da crise em si lá, né? E geralmente as crises vêm à noite também. Sim. Sério? As crises vêm à noite. Porque é quando você tá lá no teu quarto, Que você para. Você desliga e os pensamentos começam, Não desligam. né? Não desligam. Nossos pensamentos é o tempo inteiro, né? 24 horas, até dormindo. Eu sou uma pessoa que fala até dormindo. E você fala dormindo. A minha filha mais velha também Achei fala uma dormindo. pessoa que fala dormindo. Eu falo No muito. retiro, A Paty também fala principalmente os dormindo. preconceitos comigo que eu falo dormindo. Eu falo dormindo. Nossa, eu Eu sonho. conto acordada e dormindo, diz o meu marido. Dormindo eu falo, assim, que eu tô E outras conversando, pessoas. sabe? Que eu tô falando assuntos de psicólogo. Nossa, não desliga. Sério? Aham. Você faz terapia? Eu faço terapia. Viu só? Como é uma Psicóloga psicóloga fazer terapia? fazer terapia. Que joia. É normal, né? Não, é porque assim, claro, né? Precisa. É aquilo, né? Que a gente precisa, né? Então, Sim. tanto por lidar com muitos problemas das Muitos pessoas, problemas então das a pessoas. gente tem que aprender a separar, né? Porque Sim. às vezes, claro, a gente é ser humano, a gente compactua com as pessoas, né? Então, assim, mas a gente tem que aprender a separar. Eu também tenho meus problemas, né? Sim. Então, não é só E porque também eu a sou gente, psicóloga a gente que é eu muito tenho. humano, né? Aí o que acontece? A gente é muito humano, óbvio. Olha que redundante. Não, temos aqui entre nós alguns robôs. Mas, existem problemas que a gente tem mais empatia, né? É mulher, né? Principalmente mulher, né? Não sei você, mas às vezes eu atendo alguém, nossa, e aquilo fica doendo em mim.
daí você não sabe o que fazer, como fazer. Quer resolver, não consegue. E isso também entender, né? Que você não vai também resolver o problema de todo mundo, né? Exatamente, você não vai resolver o problema de todo mundo. Então, tem pessoas que a gente, ali na terapia em si, a gente cria um vínculo, né? Então, o profissional tem que saber muito, assim, porque nós não vamos conseguir resolver a vida de ninguém. Por mais que, às vezes, tenha uma pessoa passando com o processo terapêutico, a gente não, o profissional não fala, tá acontecendo isso na tua vida, você tem que melhorar isso, você tem que fazer isso. Não, a pessoa que tem que reconhecer as coisas que estão acontecendo com ela mesma. Poxa que... porque... Então, Você quer que venha e te diga? Resolve assim. Não, porque a gente, às vezes, assim, o que mais tem é a gente falando que a gente tem que fazer na nossa vida, e a gente faz. Não faz. Então, assim, o psicólogo, ele vai trabalhar isso, o teu autoconhecimento para você entender o que você precisa fazer. O que você precisa melhorar, o que você precisa deixar de fazer, como que estão os seus pensamentos. Então, a gente não aponta os seus erros e os seus defeitos. E como que pode, né? Aqui comanda tudo. Tudo. A gente tava conversando a respeito das pessoas. Por exemplo, também não tá no nosso script, mas é só uma conversa. Quando a pessoa tá fazendo um tratamento de câncer, por exemplo, como o psicológico ajuda a pessoa a enfrentar, né? Muito. Assim, a gente observa que as pessoas que recebem assim um apoio maior, né, que assim assuma a doença, né, assuma o tratamento, que você vai conseguir superar e você vai ter uma chance muito grande de você conseguir superar e receber alta e ser curado, né? E as pessoas que não conseguem aceitar a doença e não conseguem aceitar o tratamento, como elas têm uma chance muito maior, daí o contrário, né? De não conseguir. Até mesmo, uma vez eu estava lendo um livro que falava sobre essa pesquisa, e foi feita uma pesquisa. Aí existe uma pesquisa sobre isso? E foi feita uma pesquisa no livro citava, né? Que o médico falou que pra pessoa que estava doente, que ela tinha sido curada. E pra pessoa que não tinha nada, que ela estava com determinado problema. A pessoa que não tinha nada decaiu e realmente ficou doente. A pessoa que estava doente, com o médico falando que ela tinha sido curada, melhorou significativamente. E isso não só para o câncer, mas isso para qualquer outro tipo de doença, né? Uma doença grave. Porque é o estado emocional da pessoa que faz com que a pessoa receba uma melhora ou uma piora. Então, aí a gente já tem uma noção da importância do nosso psicológico, da nossa mente estar bem cuidada, bem trabalhada, bem limpa. Bem limpa. Acho que limpa 100% não vai estar, consegue, mas organizada, né? Organizada, a gente tem que aprender, assim, a lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Claro, a gente não consegue 100% do tempo, né, ser, pessoas maravilhosas e 100% certas, né? Mas, assim, pelo menos o mínimo que você faça, né, que a gente estava zoando dos pensamentos intrusivos. Sim. Mas no momento que surge um pensamento intrusivo, você conseguir lidar com aquilo já é maravilhoso, né? Para quem não sabe, às vezes os pensamentos intrusivos são pensamentos negativos, né? Os pensamentos ruins, que a gente chama de pensamentos intrusivos. Então, assim, se você conseguir lidar com pelo menos de 5, lidar com 3, já é alguma coisa para você, já é uma diferença ali no teu dia a dia, né? Então, eu sempre falo, de pouquinho em pouquinho, de passinho de formiguinha, a gente vai e entender, né? Trazer isso até como uma informação, que o tratamento psicológico, ele não é um luxo, ele é necessário. Ele é necessário. É necessário. Todas as idades. Então, para quem, né, talvez entrou agora, ou para quem vai assistir um corte sobre isso, o tratamento psicológico, ele é necessário e ele é para todas as idades. Todas as idades, crianças, jovens, velhos, novos, pastores, pastoras, evangélicos ou não, independente. O tratamento psicológico é importante, é necessário. Que bom, foi muito bom. Já deu o nosso tempo, a gente já recebeu ali da nossa direção. E a gente podia continuar aqui, mas eu quero encerrar e quero que a Dawane leia aí pra gente o Salmo 139, o versículo 13 e o versículo 14. Enquanto a Dal procura ali,
eu quero dizer para você, seja qual for o problema, a dificuldade que você esteja enfrentando, né, procure ajuda, né? Procure ajuda. Como a Rebeca falou, tanto a ajuda de um profissional, de um consultório psicológico, ou procure alguém que possa te ajudar e que vai te levar a te encorajar e ser suporte para que você receba atendimento psicológico, né? Se você tem alguém aí na sua família que precisa, que você esteja identificando que precisa, seja essa ponte, né? Seja esse braço amigo que vai apoiar, que vai levar, que vai orientar essa pessoa, ajudar essa pessoa a buscar ajuda, sem julgamento. Sem julgamento, porque é muito importante a gente abraçar e a gente ter essa empatia por quem está precisando de ajuda psicológica, né? Isso não é errado, você não vai estar afastado de Deus ou você não vai ter menos de Deus se você buscar ajuda. Ter depressão não quer dizer que você não é amado por Deus ou que você não ama Deus ou que Deus não está com você. Você está doente, você precisa de ajuda. Então, busque ajuda, né? Que você vai, com certeza, encontrar, né? Nos procure o seu pastor, procure o seu líder, procure alguém que realmente vai te ajudar a encontrar uma direção, a encontrar os profissionais, né? Como a Rebeca falou, depois a gente vai colocar lá o @ dela, né, nessa live. O pastor já marcou ela quando ele fez a postagem, mas a gente vai estar colocando lá. Procure ela, se você não consegue pagar, né, se você não tem condições financeiras de pagar, como ela falou, aqui na nossa cidade nós temos a Casa do Cuidar. Procure um clínico geral dentro de um posto de saúde e fale que você precisa, você vai receber encaminhamento, né? E vai receber ajuda. Com certeza você vai receber ajuda. Se você não consegue fazer isso, né, não sabe os caminhos para fazer isso, busque informação. Alguém sempre vai te direcionar e vai te ajudar. Lê aí pra gente, Qual Lau. que é o versículo? O 13 e o 14. Do 139? 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, nesse salmo, nesses 2 versículos, fala que Deus nos fez de forma especial. Então, a nossa vida tem muito valor, né? A nossa vida, ela é extremamente valiosa para Deus e para as pessoas que nos amam, né? As pessoas, a nossa família, os nossos amigos, nós somos especiais para Deus e para essas pessoas. E Deus, ele nos sonda, ele nos vê, ele nos conhece. Deus está sempre presente. Deus nos criou com um propósito e Deus guia o nosso coração. Agora lê para nós, Dal, o versículo 23 e 24 desse mesmo salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O 24 também. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, quando nós pensamos em tirar a nossa vida, eu acredito que isso ofende, eu tenho certeza que isso ofende o coração do Senhor. Então, o Senhor conhece, Ele direciona, Ele guia o nosso coração. E há um desejo no coração de Deus pela nossa vida. Ele nos ama, Ele nos criou com um propósito. E o propósito da nossa vida é glorificá-lo. E sempre Ele vai estar nos valorizando por conta disso, porque nós somos criaturas das suas mãos. E eu gostaria, Rebeca, que antes de terminar, que você deixasse uma mensagem a respeito disso, a respeito do suicídio, a respeito das pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento. Ok. Então, desejo que, em relação à mensagem, que você que está passando por isso, né, ou conhece alguém que está passando por isso, busque ajuda profissional. É imprescindível, né, a gente buscar essa ajuda, nós reconhecermos os nossos limites, reconhecermos aquilo que está acontecendo dentro de nós, né, que muitas vezes, como a gente conversou aqui, a gente não vê uma saída, a gente não vê um caminho, né, mas tem caminhos, tem profissionais que estão dispostos a ajudar, estão fazendo esse trabalho, profissionais capacitados, né, com certeza as pessoas que te amam também, né, estão dispostos a ajudar, né. E até mesmo assim eu falo a respeito do seu próprio amor, né? Do amor próprio consigo mesmo. Então, às vezes, se alguém da nossa família
a gente deixa aquela pessoa, a gente deixa a negligência com aquela pessoa? Não, a gente vai, a gente busca, a gente tenta ajudar da melhor forma. Então, por que com a gente nós somos diferentes, né? A gente deixa tudo pra última hora, a gente deixa pra depois, muitas vezes a gente não se cuida, não se prioriza. Então, se priorize, né? Então, Deus deu a nossa vida, Deus dá a cada dia vitória pra gente, né? Então, também se cuide, se ame, se priorize, né? Além de amar o próximo, também se ame, porque é algo essencial na nossa vida pra gente conseguir também vencer muitas coisas. É isso. Que bom, pessoal. Então, até a próxima live. Quero deixar aqui um convite para você. Domingo é dia de celebração. Venha celebrar o Senhor, venha se alegrar junto com a gente. E receber também uma oração, receber uma palavra, porque isso também é extremamente necessário e essencial para que a nossa alma seja tratada, né? Ouvir de Deus.